Bom, gente, vamos dar início a mais um vídeo para o canal Mente Aberta. Nesse vídeo aqui eu vou fazer para vocês mais uma sessão correspondente à playlist de título Carla Responde, tá? Onde aqui eu darei continuidade à temática que vem sendo abordada nessa playlist, que é referente às estruturas clínicas, né? A pedido de uma inscrita aqui no canal, de uma seguidora do canal. Então, por se tratar de um tema vasto, amplo, a gente vem aí já uma série de vídeos falando sobre isto. Já falei sobre a estrutura neurótica, sobre a estrutura psicótica. Entrem lá na playlist, vejam lá desde o primeiro vídeo. Os vídeos estão organizados, obedecendo uma ordem lógica de compreensão. E aí eu venho falando sobre a estrutura perversa, né, que eu até falei para vocês que eu iria me demorar neste assunto referente à estrutura perversa, porque há um mito que gira em torno desta estrutura e é importante a gente elucidar com bastante delicadeza, com bastante sutileza, para que possamos desmistificar muitas lendas que giram em torno da estrutura perversa, certo? Então, no vídeo anterior a este, eu falei sobre a questão de inversões e comecei a diferenciá-las das perversões, né? Visto que vimos que outrora havia aí uma confusão entre ambas e tanto as inversões como as perversões eram tratadas aí como sendo sinônimos, né? Eram tratadas como se fossem a mesma coisa e não é. Então, isso vai ficar bem claro, né, na obra de Freud, 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, visto que nesta obra ele vem diferenciar as inversões das perversões. Eu vou deixar na descrição do vídeo as referências bibliográficas às quais eu me assentei para falar desse assunto aqui com vocês, né? Então, o que é que acontece? Eu mencionei para vocês que as inversões correspondem a desvios quanto ao objeto da pulsão. As perversões remeteria a um desvio quanto ao fim. E aí a gente vai destrinchando para vocês, para ficar claro na mente de vocês essas diferenciações. Vamos continuar a caminhada, né, em cima das inversões, né, para que de forma mais acentuada ainda do que a explanação anterior, fique claro na cabeça de vocês o que é que eu entendi por base, tendo como base a obra 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade de Freud, o meu entendimento, a minha compreensão acerca das inversões, né? Então, Freud, nesta obra, ele vai introduzir 2 termos: objeto sexual, que é a pessoa de quem provém a atração sexual, né? E alvo sexual, que é a ação para a qual a pulsão se atira. Como eu já falei para vocês, pulsão é a força que faz o nosso organismo, né, tender para algo. Nosso organismo, ele é aparelhado por uma força que nos faz tender para algo. Então, repito, objeto sexual é a pessoa de quem provém a atração sexual. E alvo sexual é a ação para a qual a pulsão é arremessada. Então vamos lá, né? Vamos falar aí dos desvios com respeito ao objeto sexual, que é o que caracteriza as inversões, né? E é o que diferencia as inversões das perversões. Nos 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, Freud vai dizer que a primeira apreciação da inversão constitui em concebê-la como um sinal inato de degeneração,
né, de degeneração nervosa, que inclusive, como eu já falei para vocês, a homossexualidade, né, estaria dentro desta dimensão, sendo aí mais tarde retirada dessa dimensão pelo próprio Freud. Essa degeneração, né, que implica aí nas inversões, digamos que os casos mais graves de inversões seria aí visto por Freud como sendo uma degeneração, né, que diz respeito a desvios graves em relação à norma. Então, é por isso que as inversões vêm a ser aí um termo tão carregado da patologização, e é por isso que mais tarde Freud vai tirar a homossexualidade dessa dimensão, né? Então, o que seria aí o objeto sexual dos invertidos, né? Bom, eu vou dar para vocês um exemplo bem didático quanto ao objeto sexual e o alvo sexual, né, para vocês terem em mente essa diferenciação e assim ter uma compreensão melhor quanto ao objeto e o alvo sexual, né? Então aqui estão aqui duas pessoas, certo? Sei lá, aqui está uma mulher e aqui está um homem, tá? Então essa mulher, ela exerce sobre esse homem uma atração. Então, ela é o objeto sexual deste homem, tá? Este homem é levado por uma força a um ato sexual com esta mulher. Então, o ato sexual consumado, que seria aí a penetração, que seria a união dos órgãos genitais, seria o alvo, né? Seria o alvo dessa pulsão sexual, tá? Então, o que é que acontece? O que é que seria o objeto sexual dos invertidos? Certo? Tendo aí como base 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, Freud ele vai dizer que o objeto sexual dos invertidos é o oposto do normal, né? O alvo sexual dos invertidos seria aí a meta, né, para a qual esse sujeito ele vai ser levado, para a qual ele vai ser pulsionado. Então, o que é que acontece? Um pedófilo, ele tem aí crianças como objetos sexuais exclusivos, né? Ele tem aí a criança como sendo o objeto sexual dele. Aquela criança, como eu estou falando, seria aí o objeto sexual, e a ação de abusar dessa criança, a ação, né, de tocá-la anatomicamente, é o alvo que vai consistir no extravasamento da emoção daquele sujeito, né? No, digamos assim, abrandamento da sua tensão pulsional. Carla, já que você colocou aí pedófilo como sendo um exemplo de uma inversão sexual, porque vem a ser um desvio do objeto sexual normal, né? Um desvio do objeto sexual que estaria dentro da norma, que estaria dentro da lei. Então você pode me perguntar nesse momento, ou está se perguntando nesse momento: Carla, todo pedófilo é de estrutura perversa? Não. Mas um pedófilo, ele pode sim ter uma estrutura perversa. No entanto, não é a mesma coisa. O pedófilo, né, ele é um invertido sexual, né, mas nem todos eles serão aí de estrutura perversa. Mas não é regra, certo? Ele pode ter, o que eu quero dizer é que ele pode ter uma estrutura perversa, mas isso não é uma regra, né? Isso não implica dizer que todo pedófilo ele terá uma estrutura perversa. Ele é um invertido sexual, porque o objeto sexual que o atrai foge daquele objeto que está dentro da dimensão da norma. Um sujeito ele pode ser de estrutura perversa e ser munido por uma inversão sexual, mas não se trata da mesma coisa. E isso são as minhas compreensões acerca do que eu li na obra de Freud, 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, tá?
um sujeito ele pode ser munido de uma inversão sexual e não necessariamente ser de estrutura perversa, né? Pode ser de estrutura psicótica. O pedófilo ele pode ser aí de uma estrutura psicótica ou pode ser aí de uma estrutura neurótica, né? Carla, porque eu não entendi bem, mas explica aí por que um pedófilo é um invertido. Porque, como eu falei, o objeto sexual do mesmo está fora da norma. Está fora da norma um adulto se relacionar sexualmente com uma criança. Está fora da norma um adulto abusar sexualmente de uma criança. Está fora da norma um adulto ter relação sexual aí com animais, que é a zoofilia, né? Isto está fora da norma, porque ele é um ser humano, não é um animal, não é da espécie animal irracional. Ah, Carla, mas está fora da norma, então, duas pessoas do mesmo sexo se relacionar. Vejam bem, o que é a norma? E aí isso foi o que eu entendi nos dizeres de Freud, e o que faz ele tirar mais tarde, porque de início ele colocou a homossexualidade dentro da dimensão, como eu falei, da inversão sexual, mas aí eu compreendi o porquê que depois, o porquê que mais tarde ele tirou a homossexualidade dessa dimensão. O que é a norma? A norma é uma regra que deve ser respeitada, certo? Isto é a norma. Uma criança, ela tem autonomia, ela tem digamos que uma racionalidade significativa, acentuada, para definir o que deve e o que não deve ser feito com ela. Ela tem essa noção maturada, né? Se alguém chega para ela e diz que aquilo que está sendo feito com ela é normal, ela vai acreditar, né? Ela vai acreditar porque ela não tem uma maturidade no que diz respeito a ter a noção do que é certo e do que é errado, né? Ela não tem uma maturidade psíquica, digamos assim, para discernir que aquilo que está sendo feito com ela é errado. Ela não tem. Então, a norma, qual que é a norma? O que é que está dentro da regra, né? Que vai aí fazer a nossa sociedade viver em harmonia. O que é que está, então, nesse caso aí dentro da norma? É não tocar numa criança indefesa, né? Seja para agredi-la, seja para abusar dela sexualmente, né? De forma que não tocar nela, que eu digo, de forma que isso traga um prejuízo físico, moral e psíquico a esta criança, né? Se isso acontece, então há um desvio da norma. Um animal, por exemplo, ele tem autonomia para chegar para um homem e dizer que não consente aquele ato sexual. Ele não tem essa autonomia porque ele não fala a mesma linguagem de um homem, né? Racional, ele é um animal irracional. Então, é certo, eu pergunto para vocês, é certo um homem, né, da espécie humana, racional, né, ter relações com um animal irracional, né? Isto está fora da norma, certo? Isto está fora daquilo que é estipulado por lei. E o ciclo da vida consiste na relação sexual entre seres da mesma espécie e que haja consentimento, certo? Homossexualidade, gente, está fora da norma? Na verdade, a homossexualidade está fora dos padrões impostos pela sociedade. Há ali uma relação entre dois seres da mesma espécie e entre ambos há um consentimento. Ninguém está forçando ninguém a tal coisa. Há ali dois seres extremamente racionais,
Há ali dois seres com uma maturação psíquica para decidir o que quer e o que não quer para a sua vida. Então, por que isso estaria dentro da dimensão da inversão, né? E é por isso que em 1910, para ser mais específica, e isto está lá dentro da obra de Freud, ele vai tirar a homossexualidade dessa dimensão de inversão sexual e vai aí colocá-la dentro do termo sexualidade contrária, porque naquele momento ali a inversão remete a uma anomalia psíquica, e Roudinesco vai dizer isso claramente no dicionário da psicanálise, né? Pelo menos naquele momento, Freud ele vai incluir a inversão na mesma dimensão aí de aberração sexual, por se tratar do desvio do objeto sexual normal, que está dentro da norma. E está dentro da norma, pelo que eu entendi, naquele momento lá, consiste naquilo que está dentro da lei, consiste naquilo que não é um crime, né? Então, inversão sexual, pelo que entendo, consiste em um desvio do objeto sexual que não é caracterizado como um objeto que remete a um crime. Se aquele objeto vai remeter esse sujeito a um crime e mesmo assim ele se dispõe a se utilizar sexualmente desse objeto, né? Então ele está sendo remetido a um desvio de um objeto, né, que não iria remeter ao crime para usufruir de um objeto que remete a um crime, né? Então, direcionar-se sexualmente a uma criança é um crime. Um adulto ser remetido a tocar sexualmente numa criança, né? Ele está aí se desviando do objeto sexual normal dentro da norma, né? Para sim usufruir de um objeto sexual que caracteriza um crime. Então aí ele estará dentro da dimensão de uma inversão sexual. Direcionar-se sexualmente a um animal é um crime, então é inversão sexual, né? Estuprar uma mulher é um crime, então inversão sexual, porque não houve ali um consentimento por parte dessa mulher, houve ali o ato sexual consumado à força. Carla, se relacionar com uma pessoa do mesmo sexo é um crime só se a outra pessoa estiver sendo coagida, né? Só se a outra pessoa estiver sendo ameaçada a ficar com uma pessoa do mesmo sexo à força. Daí sim seria o crime. Mas se há uma livre e espontânea vontade, não é inversão sexual, é sexualidade contrária aos padrões impostos pela sociedade, certo? Bom, vou me ater aqui, próximo vídeo, daí eu volto falando da perversão, das perversões propriamente dita, porque aí vai ficar bem claro na mente de vocês essa diferenciação, né, de inversões sexuais e perversões sexuais, tá bom, gente? Muito obrigada mais uma vez pela atenção de vocês, tá certo? Na descrição do vídeo vou deixar as referências bibliográficas as quais eu me debrucei para fazer esta explanação, tá bom? E vou deixar também o meio de contato comigo, que é só por e-mail, tá bom? Mas vou deixar também o link das minhas redes sociais. Vocês podem adicionar, podem seguir para acompanhar de perto as postagens que eu faço referente aos meus projetos, tá bom? Mas eu não respondo mensagens via redes sociais, certo, gente? Então é isso. Obrigada mais uma vez pela atenção de vocês e até a próxima gravação.